contínua. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do iBusinessCast. Essa é a edição de número 19 e hoje nós vamos falar sobre a educação contínua no desenvolvimento de líderes. Salve, salve, meu amigo Alonso, como é que você está? Tudo bem? Uma ótima semana para todos nós, né? Olá, Alexandre, muito bom dia. Tudo bem? Estou bem, graças a Deus, né? E você também, né? Amém. Hoje, para falar sobre um tema muito pujante, muito quente, não é? Na gestão das empresas. Vamos falar de liderança. Né? Como é que nós podemos desenvolver líderes para que eles possam ser líderes que impactam positivamente na equipe de trabalho, não é? Então, esse é o Aliás, como nosso bem tema de lembrado, hoje. né, nós já falamos sobre esse assunto, né, no episódio número 5, né? Isso, nós falamos a liderança de hoje e no futuro, não é? Foi uma bela reflexão também sobre liderança, mas o mais importante agora é nós trabalharmos, não é? Como fazer com que cheguemos a essa liderança hoje, nesse momento, e que ela também esteja preparada para o amanhã, não é? É uma liderança que tenha propósito, que tenha consciência do que é ser líder. Acho que o grande ponto é esse, é ter consciência do papel do líder, não é? O que faz um líder, não é? Para poder ser chamado de líder. Então, é muito interessante essa reflexão sobre liderança, né? Maravilha. Então, E mais do que nunca, né? Porque a questão do propósito, né? Fala um pouquinho para a gente sobre propósito. Propósito do líder. Esse é aquilo que faz com que o líder tenha o quê? Uma energia? Como é que a gente pode caracterizar isso? exatamente. Eu penso o seguinte, não é nem eu que penso, mas a verdade é que para você realmente aguentar as vicissitudes, as adversidades de cada momento da sua vida, você tem que ter um propósito na sua vida, ou seja, uma causa maior para você poder realmente se fortalecer. Aí, fortalecendo internamente, espiritualmente, mesmo de uma forma corporal, você consegue realmente se tornar, né, resiliente àquela situação contrária que você estiver vivendo. Então, dentro desse contexto, o propósito é você ter uma causa maior que você busca, um objetivo maior, ou seja, a sua visão, aonde você quer chegar, e você não esquecendo-se dela, por meio dos seus valores, você vai caminhar em direção a esse propósito. Ou Eu seja, tenho se aqui soma um pouco com a questão do profissional antifrágil. Tem, antifrágil, sem tem dúvida, correlação? sem Nós falamos isso dúvida. no episódio no 18, certo? Isso, o anterior, a semana passada, mas o mais importante é você verificar que a resiliência, que é uma das habilidades mais importantes e mais requerida pelos profissionais, né, pelas empresas aí que querem profissionais resilientes, fortes. Resiliente significa você suportar pressão, suportar momentos adversos e a partir daí vamos dizer assim, dessa casca que você desenvolve, você consegue fazer a liderança, fazer a gestão da sua empresa. Eu creio que o grande ponto a ser tratado aí é essa questão de você ter consciência e controle do que você está fazendo e para que você está fazendo. Então, o propósito entra nisso. Né? Eu tenho aqui um livro do Fred Kaufman, ele é vice-presidente de desenvolvimento executivo do LinkedIn, e ele escreveu um livro falando sobre isso. Não é? Esse livro aqui, ó, Liderança e Propósito. É um livro muito instigador, reflexivo e que mostra que sem esse propósito, nós vamos considerar, olha só, nós vamos considerar a liderança como uma posição. E aquele líder que quer ser promovido ou quer liderar porque quer ter um status ou quer ser servido, coisas do tipo, ele está obsoleto. Ele não, Sim. liderança, portanto, não é uma posição, mas sim um propósito, uma causa maior. Você quer ser líder para quê? Vai chegar aonde? Aonde você quer chegar? Então, esses pontos, Alexandre, eles nos remetem, não é? Como conseguirmos atingir esse nível de liderança, de funcionários líderes dentro da nossa empresa,
de uma maneira eficaz? Você tem alguma ideia sobre isso? Olha, a gente tem aplicado muitos treinamentos na formação de profissionais, principalmente aí para assumir esses papéis de, por exemplo, Scrum Master, Product Owner, Agile Coach, e assim, principalmente esses dois últimos, né, Scrum Master e Agile Coach, ou até mesmo OKR Coach, né, eles têm essa característica, né, é um papel, né, dentro da empresa, certo? Não é um cargo, não deveria, ao menos não deveria ser um papel dentro de uma empresa, nessa posição de líder servidor, né, o que não é muito fácil, Líder né? servidor, exatamente. No fundo, o grande ponto é esse: você quer ser líder, você não certamente não vai nessa ideia, né? Nesse caminho de pensar, eu serei servido. O líder, ele vai servir. Então, você vai assumir uma posição de liderança para servir a sua equipe. Esse aí começa como é parte dessa causa principal que nós estamos falando, dessa causa maior, que é o propósito. Não é? E como enfrentar isso tudo? Né? Então, o que se fala é que nós devemos ter em mente aonde queremos chegar, e aí sim, com uma metodologia, com uma didática bem direcionada, objetiva, você vai desenvolver a sua equipe. Claro, cada empresa com visão, com a missão que ela tem, os valores que a empresa tem, são fundamentais, que vão permear o desenvolvimento dos líderes da companhia. Então, não adianta você fazer algo que não esteja alinhado a esse propósito maior da companhia. Porque cada companhia, eu tenho uma visão aqui a chegar, nessa visão, como é que eu chego nela? Aí é a missão, é o caminho para chegar a essa visão. E essa missão, ela é permeada totalmente pelos valores da companhia. Quais são os valores, né? Aqueles comportamentos que são percebidos, observados pelas pessoas, que norteiam a busca daquele propósito maior que é a visão. Então, o que nós temos que ver? Nós queremos ter um líder inspirador, um líder servidor, o líder. Tinham muito aquela divisão do autocrático, democrático. É o líder servidor, é o líder inspirador, tem outros que é o líder desafiador, é tudo, não é? Na verdade, o líder é aquela figura que vai sintetizar a necessidade da sua equipe e vai viabilizar e clarear, limpar o caminho para que cada membro da sua equipe demonstre o seu potencial, todo o seu potencial dentro do que Agora, a faz. empresa tem que estar preparada, né, Alonso? Porque, assim, também você, dentro de uma empresa, vamos imaginar que ela possua uma estrutura de gestão 1.0, que eu estou falando, Isso. né? Fordismo, Taylorismo, né? Tá lá atrás ainda, certo? Lá Aí atrás, lá você, aí atrás. você quer jogar no meio disso aí um líder servidor. Como é que as coisas funcionam, Alonso? Aí que vem a liderança em termos de educação continuada. Esse é o grande ponto, porque não adianta você querer colocar um motor potente numa carcaça, num veículo que não suporta aquele motor potente. Não é? Sim. O líder é esse motor, né, sei lá, 4.0, 5.0, aquele motor de 500 cavalos, não é? Você vai colocar um motor de 500 cavalos num veículo já de 1970, você não vai realmente atingir a performance que você quer. Não é? E dentro desse contexto, a empresa, nesse exemplo que você deu, vai precisar o quê? De uma forma gradativa se desenvolvendo. E é essa forma gradativa, é a forma continuada, contínua de desenvolvimento de líderes. Então, existem aí, eu mesmo já conduzi vários projetos de desenvolvimento de líderes por educação contínua, educação continuada, progressiva, não é aquela educação que não para. Então, tinha lá uma atividade em sala de aula, que acabava aquela aula, o grupo tinha uma atividade extra-sala para ser desenvolvida. Desenvolvia essa atividade, ok, ia para uma reunião de coaching para poder ver. Não é? E antes disso, aliás, antes mesmo da sala de aula, já existia fizemos o quê? O que fazíamos? Um diagnóstico organizacional.
considerando as competências de um grande líder, considerando aí relacionamento interpessoal, que é fantástico, você vai precisar disso, motivação e energização de pessoas, foco em resultados e trabalho em equipe. Então, você trabalha essas 4, você avalia o seu corpo de liderança em 4 grandes pilares, esses 4 grandes pilares da liderança. A partir daí, você já tinha o diagnóstico individual dos participantes, dos líderes. Aí ia para a sala de aula, fazia uma parte conceitual e prática, né? Dentro de uma sala de aula invertida, coisas com critérios, não é? Com atividades práticas ao extremo, e depois você tinha essa atividade extra-sala, cada um desenvolvia, e com posse do resultado do primeiro diagnóstico, depois o resultado da lição extra-sala, você ia para uma reunião de coaching. Nessa reunião, 1h15, 1h30, você desenvolvia um plano de ação para aquele líder. Olha só, o líder ia para o ambiente de trabalho dele, com a equipe dele, e todos os recursos que possui, para desenvolver e aplicar aquele plano de ação, ou seja, Sim. plano de melhoria. Não é? Aí vinha o segundo módulo, dentro do mesmo esquema. Quando chegava Isso são programas de 1 ano, eu desenvolvi programas de 1 ano em várias companhias, e nessa programação de 12 meses, o primeiro diagnóstico, o segundo diagnóstico no metade do ano, e o terceiro e último diagnóstico no finalzinho do ano. E você compararia o resultado do desenvolvimento do líder do terceiro diagnóstico por primeiro diagnóstico. Ou seja, não é uma ação isolada em um determinado profissional, é a empresa envolvida, engajada. A empresa envolvida. Você utilizava exatamente o sistema, a maneira da empresa desenvolver o seu trabalho. Como é que a empresa trabalha? Então por isso que entra aquela pergunta sua muito, muito importante. Como desenvolver uma empresa do 1.0? Vai ter que gradativamente, não é? É como desenvolver os seus músculos na academia. Você não vai de uma vez, você tem que ir gradativamente, até porque a cultura ela vai ter que absorver esse desenvolvimento. Exatamente. E os líderes terão que estar preparados. E você sabe, a maioria das empresas, não é? Claro, raríssimas exceções, antes de promover a líder, com raríssimos, fazem treinamento, desenvolvem os líderes. Claro. Antes. É difícil encontrar uma empresa que faça isso dessa forma que eu estou dizendo. Então, é fundamental essa reflexão, e o que vai mover a empresa, efetivamente, para que ela tenha uma vontade, né, um querer em desenvolver seus líderes de forma progressiva, é justamente o propósito dela. Ou seja, não basta colocar puff, tirar as salas, criar ambientes abertos com puff e post-it na parede que a gente tem essa transformação, certo? Você está explicando aí que é um processo, é um projeto de, no mínimo, 1 ano, né? De preparação, de mentoria, de educação contínua, de evolução, autoconhecimento, trabalho em equipe, tem uma série de coisas aí que tem que ser desenvolvidas, né, ao longo do percurso, né? Uma série de coisas, Alexandre. E é importante que as empresas... Eu desenvolvi um projeto durante 4 anos numa grande empresa do setor de alimentos e bebidas, então teve lá nível 1, programa 1, 2, que era em cima do que foi feito no 1, era um upgrade em cima do programa do primeiro ano, terceiro ano, um upgrade sobre os 2 anos anteriores, o quarto ano, um upgrade sobre os 3 anos anteriores. Para você ter uma ideia. Durante 4 anos, chegou no momento que a própria empresa já tinha aquela mentalidade de progressivamente, continuadamente desenvolver a sua liderança. E ficou, não é? Porque você cria slogans, você cria situações que as pessoas vão lembrar para sempre. Por quê? Porque são situações vividas, vivenciadas. O adulto aprende de forma vivencial. Não adianta falar conceitualmente na aprendizagem. Você está desenvolvendo líderes.
Eu lembro o primeiro curso de líder que eu fiz, eu tinha 18 anos, 19 anos, estava no tiro de guerra. Eu fui promovido a cabo e, para ser cabo, eu tive que desenvolver um curso de liderança. E eu gostei daquela história. Né? Eu tenho um estilo de gostar de liderar. Então, esse gosto pela liderança começou lá atrás, quando eu pude ser aceito. Né? E cursos comportamentais que eu fiz, cursos de liderança, né? Onde nesses cursos você tinha lá grupos de 40 pessoas, tinha que se escolher um líder. Eu sempre, né, acabei sendo escolhido. Isso para mim é questão de orgulho, não é? Porque trabalhar com liderança sem ter sido líder é difícil Sim, você claro. emplacar, não é? E o propósito é maior. O propósito é exatamente poder. O meu propósito de vida, como consultor, e você também tem muito disso, né? Acho que nós, como consultores, eu como mentor, como coach, é ajudar as pessoas a serem melhores do que Sim, elas sim. já o são. Então, é exatamente esse propósito que me faz não me sacrificar, não é? Porque quando você faz o que gosta, Não, você você não faz o se que gosta, exato. sacrifica, É um não prazer, é? né? Mas que me faz com intensidade até acima do normal desenvolver o meu Claro, trabalho. claro. É Até, esse, é até esse nas o minhas ponto. atividades, Alan, de treinamento, de aula, em curso de MBA, a gente faz com amor, porque tem o propósito, entendeu? Eu estava até É, conversando com meus pais, falando assim, parece que já venho fazendo isso há muitos anos, né? Mas é uma coisa assim que eu posso dizer que é o que me traz mais prazer, né? É compartilhar o conhecimento, a troca de experiência e ajudar as pessoas a encontrar um rumo também, né? exatamente. É assim como sempre aquela questão da voz interior, não é? Que o Stephen Covey fala no Oitavo Hábito, e ele comenta isso. Ele fala: se você encontrou aquilo que você faz bem e faz bem, né? E isso te faz bem para viver, você tem Sim, que inspirar outras pessoas também a fazer o mesmo. Porque não sim. adianta você ter o conhecimento e guardar para você. Sim, Então, o tem que líder multiplicar, né? Tem que ser um multiplicador, multiplicar. né? Exatamente, porque quando você for embora, você leva tudo que você soube, adquiriu, internalizou na sua vida. Mas você vai permanecer vivo caso você tenha deixado outras pessoas naquele mesmo caminho. Então, aqueles ensinamentos permanecem, não é ensinamento, aqueles conceitos, Então, aquelas reflexões, permanecem ao longo, né, da continuidade da vida. Porque, como nós sabemos, não é? Cortella fala muito isso, do tipo, né, eu me vou, você também. Então, é aquela história assim, todos nós vamos, mas quem vai ficar? É aquele que tem o propósito, não é? Aquele que fala, que falta eu farei, né? Eu gosto do Cortella, que falta eu farei quando eu me for. Esse é o ponto. E o líder, ele vai ser lembrado sempre como ele um deixa um líder. legado para trás, né? Ele deixa um. Legado de liderança. É, Esse legado é o que se fala, né, a é, respeito de propósito. Eu estava citando aquele ditado do Viktor Frankl, que fala de propósito, não é? Que ele comenta que você precisa dessa causa maior, né, para você se dedicar integralmente. sim, E o que mais é importante, não é? Aí eu colocando, é você fazer, se você faz, tem o que você gosta e o que você precisa. sim. Se você fizer o que você gosta, não é? E é o que você precisa, Aí olha fechou, só, né? fechou. Você Aí está no fechou. seu propósito de vida. Não Sim, adianta fazer algo que não seja aquilo que você gosta de fazer, ame claro, fazer. claro. É Aí você aquele não vai ditado, conseguir, né? né? Eu faço o que Você, eu amo e amo o é, que eu faço. você consegue fazer até por um tempo, né? Depois você não. Você perde energia, né? Vamos dizer assim. Você não consegue manter aquela É, energia. Você não sabe consegue. muito bem que o dia a dia ele é maçante. O dia a dia nos É, pega de uma forma que é, nós vamos perdendo a essência se descuidarmos. é. O líder, no papel de líder, é a mesma coisa.
Claro, claro. Tem vários autores que retratam isso, né? A questão do líder autêntico, aí tem vários nomes de Não liderança. deixa de ser É, como é que eu posso dizer, um chamamento, é, né? É como ser um é. padre, um pastor, um professor, é uma coisa que desperta na pessoa, não É, é? a liderança é uma missão, meu amigo. É uma missão, né? É uma É uma missão, né? missão. Você é um missionário, né? É, Você é um missionário de entender as pessoas, observar as pessoas. Tem que ter um relacionamento interpessoal que você foque a sua comunicação no outro. Você tem que sim, motivar e energizar as pessoas de maneira que elas também descobrindo o próprio propósito, a voz interior, que é esse propósito, elas estejam sempre energizadas e motivadas a fazer o trabalho que precisa ser feito, não é? Pensando no todo, na claro, equipe. Você claro. vai ter que ter algo com foco em resultados. Quer dizer, você tem que ter resultados. Se você não tiver resultados, não adianta Não, você nada se conceitualmente sustenta, né? ser É, o líder servidor, o líder de é, propósito. O propósito está inserido esse resultado. Não é? Como é que é, você atinge resultados, seu planejamento, sua planificação de trabalho? Fora sim. isso, você tem aí a parte de trabalho em equipe, feedback, follow-up, Comunicação, você, isso tudo, né? sabe, você precisa disso tudo. Então, o líder está constantemente em desenvolvimento, na medida em que ele não só se torna líder, né, porque todos nós, independente da, do papel que nós estejamos desenvolvendo nas empresas, temos que nos desenvolver continuadamente. Então, não Sim, dá, não é, sim. para você prescindir desse tipo de necessidade. Então, bem isso, né? O que faz uma educação contínua no desenvolvimento de líderes? Estabelece um caminho, digamos assim, ele é impermeabilizado, no sentido de poder continuar, não é? Fazer com que aquela missão seja atingida, né? E a missão que é a estrada que leva à visão. Tá? É claro, vamos fazer um trabalho no sentido de, quando você está num programa desses, todos os líderes estão em evidência. E você, né, como, de repente, como o consultor, o desenvolvedor e tudo mais, você é apenas mais um da equipe. Não algo expoente que fica numa hierarquia matricial. Então, o Sim. mais é esse o ponto, né? A educação contínua no desenvolvimento de líderes propicia exatamente esse sucesso, né? Aquele objetivo que a empresa quer, de ter pessoas com propósito fazendo o seu trabalho. É bem por Maravilha. aí, É isso aí, né? não, ótimo, ótimo bate-papo. Essa é a segunda vez que nós falamos sobre liderança e não vai ser a última, né, Alonso? Porque é um tema que está na pauta, né, contemporânea, né, do momento que a gente tem vivido aí, né, no ambiente VUCA e BANI, e cada vez mais o líder faz a diferença, principalmente nessa atmosfera que vivemos atualmente, né? Com propósito, você consegue sobreviver ao mundo bunny, não é? Ao mundo É, VUCA, ao mundo bunny, porque somente com isso. Porque se você não vai ter resiliência, aquela, vamos falar, né, entre aspas, aquela casca grossa para aguentar as vicissitudes do dia a dia. é verdade. E o líder é aquele que comanda, não tem jeito. Ele vai comandar de uma forma natural. O líder, para ser líder, ele tem que ter um comando natural. Todos Sim. o aceitam e ele também aceita a todos da sua equipe. É bem dentro desse contexto. Liderança e propósito, né? Esse é o novo líder e o real significado do sucesso para a liderança. Maravilha. Maravilha, é isso aí. Então, chegamos ao fim do nosso mais um episódio do iBusiness Cast sobre liderança e eu desejo que isso tenha contribuído, né, com o mindset das pessoas que têm acompanhado o nosso iBusiness Cast. E é isso aí. Então, um forte abraço a todos, uma ótima semana, Alonso, uma ótima semana a todos vocês. Obrigado, Alexandre. Uma ótima semana para você também. Bons negócios aí. Forte abraço a todos. Maravilha. E até o próximo podcast. Um abraço. Tchau, tchau.